Se bem que eu acho que o Meet hoje não está funcionando gravar, não. Deu certo. A gente está tentando botar para gravar aqui uma reunião de tarde, mas por conta dos problemas com a Google, não estava sendo possível, mas agora deu certo. Então, beleza. Estou aí dizendo que a gente está ampliando, né, o trabalho com a CL. Então, esse capítulo, que é o capítulo 2, aliás, que é o capítulo 4 do módulo 4, o último módulo de capacitação da Cisco, ele volta a falar de ACL agora trabalhando com ACL estendidas, que a gente falou aí nas últimas aulas nossas. Então, para a gente encerrar esse capítulo, eu vou apresentar para vocês essa parte finalzinha aqui, onde são apresentados alguns cenários com erros, né, na ACL e as suas respectivas soluções. Isso para vocês perceberem alguns erros que são mais ou menos comuns e, obviamente, buscar evitá-los. E depois que eu apresentar isso aqui, que vai ser rapidinho, eu vou propor aqui 2 atividades para que vocês possam fazer, para a gente poder tirar eventuais dúvidas que vocês têm. Tá? Então, para a gente não perder muito tempo, vamos lá. Eu tenho aqui a topologia. Então, o host, o 92.168.10.10, está aqui, ó, PC1. Ele não tem conectividade com a rede do 192.168.30.12. Tá? E, na verdade, isso é um erro, né? Na verdade, ele deveria ter acesso a essa rede, desde que ele utilize Telnet, tá? Então, se vocês olharem aqui para a topologia, vamos lá, me ajudem aí. Aqui tem a CL, que foi criada, né? Qual que é o número dela? Qual que é o número da CL que foi criada? 110. 110, muito bem. Ela está aplicada no R3, né? Ela é uma CL de entrada ou saída no R3? De entrada? A CL de entrada, né? Aonde você está vendo isso, Fabrício? É aqui, nessa caixinha preta aqui? No funilzinho lá em cima? Exatamente. Quer dizer, é importante, como eu já falei para vocês, entenderem, né, o que significa cada elemento num diagrama de topologia, porque nem sempre você vai ter essa informação de maneira textual, né? A gente não está vendo aqui, por exemplo, que na interface serial 000 do R3, né, foi dado o comando apropriado para poder transformar essa série na série de entrada. Mas olhando para a topologia, eu consigo chegar a essa conclusão exatamente por conta desse funilzinho aqui, né? Então, a abertura dele maior está para fora do roteador, então quer dizer que ela é uma série de entrada. Ela capta, ela filtra os dados que vêm nesse sentido aqui, ó, do R2 para o R3. Então, do ponto de vista do R3, é uma série de entrada. Tá? Bom, então aqui era para o PC1 conseguir fazer telnet no PC3, mas ele não, no 3 não, nesse servidor aqui, o 3112, aliás, é isso mesmo, é o PC3, 3012. Só que ele não está conseguindo. Qual que é o problema? Qual é o problema? Por que esse PC1 não está conseguindo fazer telnet no PC3? Né, de acordo com a topologia e de acordo com a CL que foi mostrada aqui. Gateway, não. Gateway? Que gateway? Por causa do deny? Por causa desse deny aqui? É. Mas o que tem de errado com ele? Dez zero. O que tem de errado? Como assim? Não, você falou que o problema aqui é esse deny, mas assim, qual que é o problema? Quer dizer, eu quero permitir que essa máquina faça telnet nessa daqui. Na 3012. A ACL era para ter sido criada de modo a permitir que o PC1 fizesse telnet no PC3.
Só que não está acontecendo isso, não está sendo permitido o Telnet, né? Por quê? O que tem de errado com a CL? E aqui eu estou considerando que todas as configurações de IP estão devidamente realizadas. A questão aqui o foco é na ACL. Ele tá negando a rede 10. Toda a rede 10, né? Toda a rede 10 Está sendo negada. está sendo negada. Mas Aí aqui depois permite a aqui rede tem a 10 missão. Telnet. Isso. E aí? Eu quero permitir somente o Telnet. Então, na verdade, eu preciso negar mesmo o tráfego, né, da rede 10 que não seja Telnet. Certo. E aí? Consegue dizer qual é o problema? O 30 IP tá permitindo para todas. Aqui embaixo? Eu acho que o erro está no lugar do TCP aí, né? Tinha que ser outra coisa, né? Em qual linha? Em qual linha, Lislan? Tem duas linhas com TCP. Tem lugar no permitir, no 20. Aqui? Aí, isso. Seria o que, então? O aguardinho que é a tabela lá. O DP. Eu já vou, então, para poder ajudá-los. O Telnet, ele usa TCP. O serviço Telnet, ele usa TCP. Então, do ponto de vista de associação do Telnet com o TCP aqui, está correto. Tá? Peraí. No caso, tá faltando alguma coisa aí ou tem algum comando errado aí? Enfim, a ideia aqui, Orislan, é que vocês, sem muita dica, olhando somente para a topologia e para a ACL, né, sabendo qual que é a política que eu quero implementar aqui? Qual é a política que foi pretendida? A política é que as máquinas da rede 10 possam fazer telnet nas máquinas da rede 30. E mais nada. Certo. Essa que é a política. E aí eu estou dizendo que o telnet, que deveria ser permitido, não está acontecendo. Mas Então, essa. Você está faltando a CL? Tinha que Peraí, que falar falamos qual três rede. juntos, eu, você e o Fabrício. Vai lá. Pode falar. Teria que falar qual Como é rede que uma de CL destino, ela é processada? que é a rede 926830. Tá, e colocaria isso aonde? No Lá lugar na do que aqui? CL20, Aqui na será CL20? permite essa aqui. rede fazer telnet. Aí eu não sei se depois do telnet teria que pôr a outra rede. Na verdade é antes, né? No lugarzinho da palavrinha N aqui, ó. N significa qualquer. Então, do jeito que está aqui, tanto na linha de cima quanto na linha. Em todas as linhas, né? Todas as linhas eu tenho N como rede de destino, né? Então, na primeira linha, estou negando algum tipo de tráfego para qualquer destino. Na segunda linha, estou permitindo algum tipo de tráfego para qualquer destino. E na última linha, estou permitindo algum tipo de tráfego de qualquer origem para qualquer destino. Então, seria colocar aqui a rede de destino aqui, que você está falando. Mas aí, no caso, ele já está permitindo para todos, né? Isso. Aqui está mais abrangente do que a sugestão que você apresentou, né? Se eu colocasse aqui a rede 30, eu estaria limitando um pouco mais essa regra aqui, né? Uma dica para ajudar vocês.
Como é que é feito o processamento da CL? Como é que o roteador define qual regra que ele vai aplicar? Vocês lembram disso? E não é só para CL estendida, não. Qualquer CL. Quando você tem uma CL, né, o roteador ele vai. Como é que ele define qual regra que ele vai? Pelo endereço de origem, que veio o pacote. Ainda tem uma coisinha antes, né? Ele pega por ordem de apresentação das regras, de cima para baixo. Lembra disso? Então, para ele, isso vale para qualquer CL. Então, para ele, quando chega um pacote nesse roteador R3 que esteja entrando pela serial 001, ele vai aplicar essa CL. O que significa isso? Significa que ele vai pegar o pacote e vai confrontar com cada uma das regras na ordem, de cima para baixo, até encontrar uma que dê match. Lembra? Não é assim que funciona? Isso. Então, o que acontece? Esse cara aqui, o PC1, ele quer fazer telnet no PC3. Aí vai chegar um pacote no roteador, ele vai olhar qual é o endereço de origem. O endereço de origem está contido nesta configuração aqui. Sim. A origem é PC1 e o destino é PC3. A origem está contida aqui? Sim. Sim, está, não é? Aí o que ele olha depois? O destino. O destino está contido aqui? Sim. Está contido. Aí ele olha o que depois? O tipo de serviço. Né? Mas não foi especificado serviço aqui. Porém, o PC1 ele está querendo usar o Telnet. E o Telnet, por consequência, utiliza o protocolo TCP. O protocolo TCP está de acordo com essa regra aqui? Ele está sendo negado aí, né? Então, o protocolo TCP está de acordo? Está de acordo. Então, quer dizer, quando chega um pacote Telnet aqui, vai dar match com essa regra aqui. Porque o Telnet usa TCP, né, ele está vindo dessa origem e está indo para um destino que, no caso aqui, está liberado, qualquer destino. Então, vocês conseguem enxergar que o pacote de Telnet ele vai dar match com essa regra? Sim. E se vai dar match com a regra, então a palavra de ordem é aplicada. Ou seja, ele vai negar. Quer dizer, ele não vai nem chegar nas outras entradas da minha CL. Né? Agora, se eu tirasse esse deny daqui, excluísse, né? Então o que aconteceria? A primeira regra seria essa daqui. Vamos lá. Esse cara quer fazer telnet aqui. Então, a origem é 192.168.10.10. A origem se encaixa aqui? Nessa configuração? Encaixa. O destino se encaixa nessa configuração? Qualquer um? Sim. Sim, qualquer um. O serviço que ele quer usar se encaixa nisso daqui? Sim. Sim, e que, por consequência, está relacionado ao TCP. Então, se eu tivesse tirado a primeira linha, vocês concordam comigo que o pacote daria match com a segunda? Sim. E aí o telnet seria permitido, né? Porque a ordem aqui é permitida, né? Com certeza. Só que a política diz que eu tenho que permitir apenas tráfego de telnet. Apenas tráfego de telnet. Aí eu pergunto para vocês, suponha que chegasse, então, ou melhor, suponha que o PC1 quisesse acessar uma página aqui, nessa máquina aqui, protocolo HTTP. Se eu tivesse tirado a primeira regra, o HTTP seria permitido? E aí? Se eu tivesse tirado aqui a primeira regra, então o telnet seria permitido, beleza. E o HTTP seria permitido? Também? Também, o Fabrício, por quê? Qual regra que permitiria o FTP? O HTTP? Oi? O IP lá, IPNN?
Isso. Vamos falar pelo número que é mais fácil. Né? 10, 20 ou 30. 30, né? Pela A regra 30. 30, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, se tivesse chegado um pacote de HTTP para esse roteador, supondo que eu não tenha a primeira linha, tá? Então, ao confrontar esse pacote com essa entrada aqui, primeiro ele é a origem. A origem, né, o 92.168.10.10, ela está contida aqui, certo? A origem está contida aqui. O destino, o 92.168.30.12, está contido aqui? Está contido, né? Sim. Sim. O protocolo de transporte do HTTP é o TCP? Isso. Sim, é o TCP. Mas o protocolo de aplicação que está especificado aqui é o HTTP? Não. Não, então não daria match por conta disso aqui, né? Por conta desse finalzinho aqui. Não daria match. Aí ele passa a próxima linha, né, a origem, ela se encaixa nessa definição, N, qualquer origem. O destino se encaixa nessa definição, N também, qualquer destino. O protocolo, no caso, seria o TCP, que ele vai ser colocado dentro do pacote IP. O IP, como eu falei para vocês, ele generaliza os protocolos, ou seja, o IP significa qualquer protocolo. Ao invés de usar a palavrinha N aqui no protocolo, eu uso IP, que significa qualquer protocolo. Então, o pacote HTTP ele seria permitido porque daria match com essa regra. Porém, a política de segurança diz que eu devo permitir somente Telnet. Então, a CL não estaria correta se eu tirasse o deny. Porque eu preciso negar o tráfego que não seja de Telnet. Então, o que eu faço? Vocês conseguiram enxergar uma saída aqui? Para permitir o Telnet e negar o restante. Tá meio embaçada a tela. Ficou embaçado? Espera aí. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Vocês estão vendo aqui o cenário de novo, né? Sim. Bom, então, vamos lá, de novo. Né? Se eu simplesmente tirasse o deny, eu estaria permitindo não somente o tráfego de Telnet, como também o tráfego qualquer, né, de qualquer outro serviço. Tráfego TCP. Olha isso lá, multa um pouquinho aí, porque tá fazendo barulho. Alguma coisa vibrando, não sei. Desliga os microfones aí. Ou então coloca o celular, né? Desligado da internet. Ele não faz barulho. Mas vamos lá. Então, assim, eu preciso garantir que o Telnet seja permitido, porém, porém o restante ser negado. Então tem que ter um deny aqui para negar, né? Mas e aí? Como é que eu ajusto essa ACL para poder fazer isso? Consegue enxergar ou não? Mas o que está acontecendo aí? Telnet L1 para L2? Eu quero permitir o tráfego de Telnet do PC1 para o PC3. E só. Nenhum outro tráfego. Não, pessoal. Vocês estão vendo a minha tela? O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o Packet 3 ou estão vendo a minha tela do... Tô vendo Pact 3. Eu tinha mudado aqui, ó. Cenário aqui, Pact 3, solução de problemas, ACLs e PV4. Era para você estar vendo o material. Tem algum problema aqui nas telas aqui. Deixa eu colocar de novo aqui.
Peraí. Eita, o Meet agora tá liberando um botãozinho aqui para mim. Estão vendo agora o bloco de notas, né? Ou não? Sim, agora o bloco de notas. Tá, beleza. Olha só, eu tenho essa regra aqui, deixa eu dar uma ajustadinha aqui, só para ficar mais fácil para eu copiar lá. Tem essa regra aqui, ó, 10, DNAI, TCP, 192, 68.10.0, máscara coringa final 255, N. E tenho a regra 20, permit, TCP, a mesma origem, o mesmo destino, e um é que telnet aqui. E tenho a regra 30, permit, IP, N, N. Tá? Aí é o seguinte, olha só, eu vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Qual que é a diferença das duas primeiras regras? Só o telnet. Qual é mais restritiva? E qual das duas é mais restritiva? Restritiva no sentido assim, de filtrar mais coisas. A de cima ou a de baixo? A de baixo. A de baixo é mais restritiva. Lembra quando eu apresentei para vocês as ACLs padrão e que eu colocava assim uma regra permitindo ou negando o tráfego de uma rede de origem e depois eu colocava embaixo uma regra permitindo ou negando, o contrário da regra anterior, um host daquela rede? E aí isso dá problema? Porque a regra de cima, como ela era mais abrangente, ela incluía o host que estava na regra de baixo. Lembra disso? Sim. E aí acontecia, como o processamento da CL é feito na ordem de top-down, né, de cima para baixo, então se eu colocasse uma rede ampla e depois colocasse um host da rede embaixo, eu nunca iria executar a regra de baixo, por quê? Porque o host está contido na de cima. E o que está acontecendo aqui é uma coisa semelhante, só que não pelo host de origem, porque aqui no caso a rede de origem é exatamente igual, né? Então, aqui eu estou considerando toda a rede 192.168.10 e aqui embaixo idem, né? Só que na regra de baixo eu estou sendo mais restritivo. Eu estou dizendo o seguinte, olha, aqui só vai ser aplicado no tráfego de telnet, aqui embaixo, né? Na regra de baixo. Na regra de cima, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu vou aplicar essa regra em todo o tráfego TCP, seja ele telnet, HTTP, FTP, qualquer coisa. Ou seja, vocês conseguem enxergar que o telnet está embutido aqui dentro? Sim, né? Se ele está permitindo tudo. Isso. Então, é por isso que a CL está errada. Porque o que acontece? Eu estou na primeira linha negando o tráfego TCP, qualquer tráfego TCP que saia dessa rede, essa rede de origem, e vá para qualquer destino. Eu estou negando qualquer tráfego TCP, incluindo o telnet. E aqui embaixo eu estou permitindo o tráfego de telnet, especificamente, que saia dessa rede e vá para qualquer destino. Entenderam aqui o problema? Entendi. Então, no caso, você inverte. Primeiro libera só o telnet, depois... Exatamente, Rodrigo. Então, depois bloqueia todo o outro tráfego aqui. Isso. Esse é o problema dessa CL. Ou seja, as regras estavam numa ordem onde uma, né, o deny, abrangia a outra. Esse permit aqui. Então, nunca que a regra, essa regra que eu destaquei, seria executada se ela estivesse abaixo do deny. Porque o deny inclui o telnet. Ok, gente? Ok, Fabrício? Alexandre, Adeslan? Sim. Ok. Tá? Então,
Aquilo que eu expliquei para vocês com relação a intervalo de endereço IP lá na CL padrão, continua valendo aqui, né? Se eu quisesse restringir aqui o acesso de um host dessa rede, eu teria que colocar primeiro esse host, para depois colocar a rede. Mas agora eu tenho um outro elemento, né? Que são os serviços. Tem que tomar muito cuidado com isso. Se eu quero restringir um serviço, seja para permitir ou negar, e quero fazer com que os demais serviços não se encaixem nessa regra, então eu coloco a regra mais restritiva primeiro e depois a regra mais abrangente. Tá bom? Beleza. Vamos para a próxima aqui. Tem um outro troubleshoot aqui, outro problema. Aqui eu tenho a topologia, vou tentar enquadrar isso aqui. Aliás, vocês não estão vendo não, né? Não, tá tudo preto. Deixa eu mostrar o compartilhamento aqui. Primeiro eu estou com o monitor só. Compartilhar a tela toda vai ficar uma anarquia aqui. Apareceu na Netacad de vocês aí? Sim. Sim, tá carregando. Carregando? Já foi, já carregou. Eu tenho a topologia aqui em cima e tem aqui a CL aqui embaixo, tá? Aqui é o seguinte, a ideia é que da rede 10, tá? Não pode usar o serviço, né, de TFTP para se conectar na rede 30. Não pode usar o serviço de TFTP para se conectar na rede 30. Não pode usar, tá? E isso não está acontecendo. De acordo com essa configuração aqui, essa regra de restringir o acesso de um serviço chamado TFTP à rede 30 não está acontecendo, está permitindo o serviço, né? Qual é o problema? Consegue dizer, não? Para poder ajudar. O TFTP é um serviço que usa o protocolo UDP. Usa o protocolo UDP. É para negar o TFTP. Eu falei invertido, é para permitir o TFTP. O que está acontecendo é que está negando, tá? Aqui, ó, está negando. Tá? Nessa figura, com essa configuração, o TFTP não está sendo possível ser realizado. É o contrário, eu quero que seja possível realizar o TFTP. Tá? É para negar Telnet, negar SMTP, mas eu quero permitir o TFTP. E estou dizendo para vocês, o TFTP usa o UDP como protocolo de transporte. Fala, Fabrício. Aquele permit lá embaixo tinha que ser UDP? É uma possibilidade. É isso aí. Tá? Aqui eu tenho duas negações para serviços específicos. Então, não é por conta dessas duas regras que o TFTP estaria sendo negado, porque ele não se encaixa em nenhuma delas. Tá? Mas aí eu tenho uma regra aqui que deveria permitir, né, o tráfego de qualquer outro serviço que não seja esses dois aqui, tá? Incluindo o TFTP. E o problema é que o TFTP também não se encaixa nessa regra aqui, porque ele usa o DP. E essa regra está permitindo qualquer tráfego TCP. E aí, como ele não se encaixa em nenhuma regra, né, qual regra que iria ser aplicada ao tráfego TFTP? Já que ele não se encaixa em nenhuma dessas três regras. Tem o deny, como se fala? Deny implícito, tem. É exatamente isso. Depois daquele permit.
Toda CL tem, Fabrício, toda CL tem, tá? Não precisa ficar receoso de falar do deny implícito, não, porque toda CL tem, seja ela estendida, padrão, enfim, qualquer que seja a configuração que você faça. Então, aqui também tem, tá? Então, quando é confrontado aqui o pacote TFTP, então não vai dar match com a primeira regra, porque é outro serviço aqui, não vai dar match com a segunda regra, porque é outro serviço, e não vai dar match com a terceira regra, porque é outro protocolo. O TFTP usa o UDP, e como não deu match com nenhuma regra, aplica-se o deny N, tá? Por isso que ele foi negado. Aí, Fabrício, eu tinha sugerido a trocar o TCP por UDP. Beleza, é uma solução para esse serviço TFTP, tá certo? Que foi colocado aqui. Oi, Fabrício, fala. O melhor seria colocar outra coisa, né? O melhor seria colocar IP. Sabe por quê? Se eu coloco o DP aqui, eu estaria permitindo qualquer tráfego UDP, tá? Então, o TFTP seria permitido nesse caso. Porém, se por acaso alguém da rede 10 quisesse, por exemplo, fazer uma transferência, um HTTP, né? Quisesse pegar uma página web, também seria negado se eu colocasse aqui o DP. Por que seria negado? Porque o web usa o protocolo HTTP. O HTTP usa qual protocolo de transporte? HTTP usa qual protocolo de transporte? TCP? TCP. Né? Então, o que aconteceria? Ao confrontar um pacote HTTP com a primeira regra, o protocolo de transporte estaria correto, a origem estaria correta, o destino estaria correto, porém o serviço não. Telnet é diferente de HTTP. Ao confrontar com a segunda regra, a mesma coisa. O protocolo de transporte estaria correto, a origem estaria correta, o host estaria correto, se eu quisesse fazer um acesso web aqui nesse servidor aqui, porém o serviço também não. Ao confrontar com a terceira regra, né, a origem estaria correta, o destino estaria correto, porém, se eu tivesse colocado o UDP aqui, Fabrício, o protocolo não estaria de acordo, porque o HTTP usa TCP. E se tivesse aqui o UDP, essa regra não daria match e ele cairia no deny implícito também. Ok? Entendeu, Fabrício? Se colocar IP, então ele permite o TCP e o UDP? Isso, o TCP, o DP, ICMP, qualquer outro protocolo da camada 3 para cima. Tá? Então, repetindo, quando eu coloco IP no lugar do protocolo, eu não estou permitindo apenas o acesso ao protocolo IP. Eu estou permitindo todos os protocolos. Gravem isso. Ao colocar IP aqui, eu estou permitindo todos os protocolos. Seria equivalente a colocar a palavrinha N aqui nesse lugar. Tá certo? Aí alguém poderia perguntar, por que colocar IP? Porque o protocolo IP é o protocolo camada de rede, e ele encapsula todos os protocolos de camada de transporte. Então, se eu falar que estou liberando para o protocolo IP, né, qualquer coisa que tiver dentro dele, seja TCP, UDP, HTTP, FTP, Telnet, SMTP, não importa, qualquer tipo de protocolo, está dentro de um pacote IP, e o pacote IP, então, seria permitido. Ok, Fabrício? Ok. Então, aqui, para poder resolver esse problema sem causar outros, eu colocaria IP no lugar de TCP. Seria a maneira de corrigir essa CR. Alguma pergunta? Tá meio embaçado a tela. Espera aí. O Meet hoje está embaçando a minha vida. E está bem devagar também esse Meet hoje. Eu vou compartilhar a tela toda, então, para ver se minimiza isso. Espera aí. Tela inteira. A tela inteira aí, por exemplo, para vocês, tá certo?
Estão vendo aí minha tela? Sim. Sim. Beleza. Então, vocês entenderam o que eu falei, né? Para poder corrigir essa CL, é só trocar aqui o TCP, o protocolo TCP da terceira linha, pelo protocolo IP. Que aí eu permitiria não só o tráfego do TFTP, que foi colocado aqui, como qualquer outro tráfego UDP, TCP, que não seja Telnet e SMTP. Beleza? Beleza. Mais um. Aqui, eu quero que... Deixa eu ver aqui, um texto. A figura mostra que a rede 11 pode usar Telnet para se conectar na rede 30. Mas, de acordo com a política, essa conexão não deve ser permitida. Essa conexão não deve ser permitida. Ou seja, vamos lá. A rede 11, essa rede aqui, está, de acordo com essa CL, está sendo possível fazer Telnet na rede 30. Só que essa operação não deveria ser permitida. A operação de Telnet da rede 11 não deveria ser permitida na rede 30. Qual o problema aqui? Aí está sendo permitido? Está sendo permitido o Telnet. Né? O Telnet é TCP, né? Telnet é TCP. E Está não, sendo embaixo, permitido. e não é para permitir? Não é para permitir. Da rede 11 para a rede 30. Lá embaixo está permitindo todos os TCP. Sim. Então ele não tá caindo nas outras duas. Tá caindo nessa. Beleza. Bom, e por que não está caindo nas outras duas? A análise está correta. Quer dizer, eu tenho uma regra aqui que está permitindo o tráfego, qualquer tipo de tráfego TCP, incluindo o Telnet. Né? Mas para chegar na terceira regra, eu não posso dar match com a primeira nem a segunda, certo, Fabrício? Certo. Então, qual que é o problema? Por que está chegando na terceira regra? E, consequentemente, a pergunta seria: por que não está dando match com nenhuma das outras duas? O que está de errado? Ou o que precisa ser consertado aí? Para poder bloquear o Telnet? Esse acho que está fácil de enxergar, tá não, gente? Qual que é a ordem dos comandos numa entrada de ACL estendida? Primeiro vem a palavra de ordem, permitir ou negar. Depois vem o protocolo. Né? E aí? E depois? Negando toda a origem. Não chegaram ainda? O protocolo Telnet tinha que estar depois do N? Não. Esse net aqui? É. Ele está depois desse N aqui, né? Você fala que tem que estar depois desse outro N aqui? É. O que significa o primeiro N aqui? A origem. A rede de origem. Né? E o outro N? Destino. A rede de destino. Colocar essa informação aqui não está errado do ponto de vista de sintaxe. Pode estar errado do ponto de vista do que nós queremos. Tá? Mas se eu colocasse não, mantendo essa informação aqui, o que eu estaria dizendo para o roteador? Para filtrar, para negar pacote TCP de qualquer rede, né, qualquer origem. E o que significaria isso aqui? Protocolo. O Telnet, na verdade, aqui,
ele representa uma porta, né? Uma porta, no caso, porta 23, tá certo? Então, vamos lá. Quando eu posso colocar isso aqui, do ponto de vista de sintaxe, tá, Fabrício? Eu posso colocar isso aqui, poderia colocar depois do outro N, e poderia colocar nos dois lugares ao mesmo tempo, tá? O importante é vocês entenderem o significado disso. Então, quando eu coloco uma informação como essa aqui, eu estaria dizendo o seguinte, eu estaria negando qualquer tráfego TCP, partindo de qualquer origem, produzido na porta 23. Produzido, né? A origem é 23. Cujo destino é qualquer, em qualquer porta, já que eu não coloquei especificação nenhuma aqui. Então, Fabrício, como você observou, o que está errado é isso mesmo. Esse complemento aqui é que a Telnet tinha que estar depois. Porque colocando aqui, eu estaria filtrando o pacote com base na origem, né? Com base na porta da origem. E quando eu falo que eu quero filtrar o tráfego de Telnet aqui na rede 30, né? 30 ou 31, não me lembro agora. 30, eu teria que dizer que eu quero filtrar os pacotes que estão sendo encaminhados para a rede 30 para a porta 23, a porta de Telnet. Então, esse é que a Telnet teria que ser colocado aqui, ó, depois do segundo N. Tá? Entenderam ou não? 10, DENAI, TCP, N, EQ, Telnet, N. Tá? Então, quando chega um pacote esse roteador, né, vamos pegar o exemplo que foi falado aqui, né? Saindo da rede 92, esse pacote tem um IP de origem e tem um IP de destino. Vamos supor que o IP de origem seja 192.68.10.10, tá? Essa máquina aqui. E o destino, o IP de destino, 192.68.30.12, essa máquina aqui, tá? Mas, se vocês se lembrarem das aulas de comunicação de dados, vocês devem se lembrar que, dentro de um pacote IP, eu transporto alguma coisa, né? Dentro de um pacote IP, eu transporto alguma coisa que vem de cima. O que vem de cima é uma estrutura, uma PDU, da camada de transporte. PDU de transporte. Essa PDU, ela pode ser produzida pelo protocolo TCP ou UDP, ou seja, um pacote IP, ele transporta uma PDU TCP ou UDP, um dos dois. E a PDU de transporte, entre outras coisas, ela tem a informação de porta de origem e porta de destino. Essas informações dizem respeito ao processo, né, que está sendo executado numa ponta e na outra. Então, na hora que vamos pegar um exemplo de navegador que acho mais fácil de entender. Na hora que eu abro o meu navegador aqui na minha máquina, na minha casa, então, o meu sistema operacional vai gerar um número de porta de origem, que é de controle dele. Tá? Sei lá, ele gerou a porta 2698, por exemplo. Tá? E se eu quero acessar um servidor web, ele vai, mesmo que eu não diga nada, ele vai colocar como porta de destino a porta 80, porque esse é o padrão do servidor web. Então, a porta de origem é a minha, que o meu sistema operacional criou, tá? É claro que eu poderia criar um aplicativo para poder definir uma porta fixa, tá? Mas eu não me preocupo com isso, não tem necessidade. E a porta de destino é a porta do serviço que eu quero executar. Se eu quisesse abrir um aplicativo aqui em casa e acessar um servidor Telnet, o número da porta de origem bem poderia ser esse daqui, como poderia ser um outro número qualquer, maior que 1024, e a porta de destino seria 23, porque, nesse caso, eu estaria querendo acessar o servidor Telnet e não web. Então, o que acontece? Quando essa... Bom, tá claro isso aqui? Isso aqui é uma revisão lá de comunicação de dados 2. Tá claro isso? Sim. Por que é importante vocês entenderem isso? Porque na hora que eu vou analisar uma regra da CL,
O que o roteador está fazendo, na verdade, é analisando essa estrutura toda, por completo. Tá? Então, ele vai analisar endereços IP de origem e destino e portas de origem e destino. Quando eu confronto essa regra, esse pacote aqui que eu destaquei em azul, com essa regra, então, primeira coisa que ele vai olhar, qual é o protocolo? O protocolo é TCP? Bom, Telnet, eu já falei para vocês que é TCP. Então, deu match. Né? Deu match com o protocolo. O protocolo é TCP. Protocolo de transporte. Né? Depois ele vai olhar isso aqui. Ó. Isso aqui diz respeito ao quê? Esse primeiro N aqui. Fabrício tinha respondido isso já. Origem. Origem. Endereço IP de origem. A palavra N significa que ele está aceitando qualquer origem. Então, ele vai confrontar esse endereço IP com isso daqui e vai dar match. Por quê? Porque se ele aceita qualquer endereço de origem, então aceita isso aqui também. Aí, na sequência, foi colocado isso aqui. O que significa? Significa que não importa qual seja o endereço de origem, mas eu quero verificar se a porta de origem é a porta 23, porque Telnet é 23. Tá? Aí ele olha, a porta de origem é 23? Não. Não. Então, por isso que não deu match aqui. Por isso que não deu match. Aí, se eu pegar isso aqui e jogar para depois do N, como o Fabrício tinha sugerido, como é que vai ser a análise? Olha só, de novo. Primeiro ele olha o protocolo. Né? O protocolo é TCP? Sim, protocolo é TCP, porque eu estou usando Telnet. Depois ele olha isso daqui, endereço IP de origem. Está aceitando qualquer origem, então aceita isso daqui, tranquilo. A próxima coisa agora não é porta. Se eu não coloquei porta aqui, entre uma palavrinha N e outra, significa que está aceitando qualquer porta de origem. Beleza, qualquer porta de origem. Esta aqui também vale. Aí a próxima informação. O que significa esse outro N aqui? Destino. Destino. Né? Ele está aceitando qualquer destino. Então, ele aceita isso daqui. Maravilha, deu match. Aí tem uma outra informação. Qualquer destino, desde que seja para a porta de destino 23, que é o Telnet. A porta aqui é 23, a porta de destino? É. Sim, então daria match. Tá? Então, se eu invertesse, tirasse o EQ Telnet, é a mesma coisa que colocar EQ 23, tá? Tirasse daqui do meio e colocasse no final, né? O meu roteador, ele passaria a filtrar tráfego de Telnet, como era esperado. Tá? Além disso, ele está filtrando tráfego SMTP. O que é SMTP? E-mail. E-mail. Ele está filtrando tráfego de e-mail. Só que não da rede, aliás, da rede 11, que era para filtrar aqui, né? É da rede 11. Tá? Então, ele está filtrando tráfego da rede 11, tráfego de e-mail da rede 11, especificamente para esse host aqui. Tá? E permitindo qualquer outro tipo de tráfego TCP. Ok, gente? Então, entenderam aqui qual que é o problema aqui nessa série? Sim. Maravilha. Eu vou parar com o troubleshooting, porque eu acho que vocês precisam treinar um pouquinho, para poder amadurecer um pouco essa visão aqui de o que significa, o que são esses erros aqui, tá? Só um minutinho, Alexandre. Então, é o seguinte, eu quero que vocês façam, para poder treinar essa questão de configuração de SL, eu quero que vocês façam esse exercício aqui do PECT3, esse cenário 1 aqui, ó, o 4.2.2.10. Tá? Faltam 5 para as 10. Acabei me estendendo bastante aqui. Vamos ver se vocês conseguem fazer em uns 15 minutos. Né? Então, às 10h10, eu volto para a gente poder corrigir isso aqui. Mas tentem fazer, por favor. Tá? Esse 4.2.2.10. É bem um estudo dirigido, tá? Bem um estudo dirigido, como a gente fez em outras atividades. É bom para vocês fixarem esses conceitos, tá bom? 15 minutinhos, então, tranquilo? Certo. Beleza. Então, vou aguardar vocês. 10h10 eu volto. Fala, Alexandre. Kleber, é só um detalhe, é rapidinho. Essa última, o que você apresentou aí
da NN, que da Telnet, O que tem? da SMTF, um Alô? finalzinho Alexandre? aí. Quer dizer que a última seria a mais importante configuração? Alexandre, a sua voz cortou durante a sua fala, eu não entendi. Você pode repetir, por favor? Não sei se está certo. A última linha seria o Gente, está cortando só para mim a voz do Alexandre? resumo da configuração? Tá cortando pra gente também. Está cortando para vocês também? Eu não consegui entender de novo, Alexandre. Está cortando a sua voz. Deixa eu. Se eu entendi que você está falando da última linha, deixa eu tentar abrir aqui para copiar essa última linha. Está me escutando, Alexandre? Sim. A última linha que você fala é aquela que tem o SMTP? Não, a última linha que tem o N. É isso aqui, ó. Estou copiando de lá. Ó. Permit TCP NN. Isso aqui, né? Isso. Agora faz a pergunta de novo, porque eu não entendi o que você tinha perguntado. Por exemplo, se for para resumir corretamente em uma palavra só, sem mudar nada, seria a última linha a responsável pelas três? Responsável pelas três? A mais correta. A mais abrangente, você quer dizer? A abrangente. Não, porque esse negócio de mais correta, isso não, assim, não existe o mais correta, não existe uma regra que seja mais correta que a outra. Existe regra que pode não estar sendo colocada no local correto, ou com a configuração correta. Mas isso depende do que você quer. Então, nesse cenário, o que se queria? Se queria bloquear o tráfego de telnet. Tá? Então, essa regra aqui, ela está permitindo qualquer tráfego TCP. Por que eu estou falando de permitir qualquer tráfego TCP? Porque não tem nenhum filtro, é Q, ou GT, ou LT, né? Porque são as possibilidades que a gente tem. Não tem nenhum filtro aqui. Tá? Então, quando eu coloco Q, eu estou escrevendo equal, quer dizer, o tráfego TCP que seja igual a alguma coisa, por exemplo, telnet. Tá? O tráfego TCP que seja igual a FTP, por exemplo, que seja igual a HTTP, enfim. Esse EQ significa isso, tá? Mas, na verdade, essas palavras, elas são usadas para substituir o número de porta, porque eu poderia colocar 80 aqui. Então, nesse caso aqui, eu estaria permitindo o tráfego TCP na porta 80. Mas para qual porta? Origem e destino. Se eu coloquei isso aqui depois do endereço IP de destino, então isso é porta de destino. Se eu colocar isso daqui depois do endereço IP de origem, então isso aqui é porta de origem. Se eu colocar isso aqui dos dois lados, eu estaria filtrando tanto porta de origem quanto porta de destino. Tá? Então, da maneira como estava escrito, eu não tinha filtro de porta. Então, quer dizer que eu estou permitindo qualquer origem a enviar tráfego TCP, qualquer tráfego TCP, para qualquer destino, sem restrição. Então, por essa regra, analisando essa regra isoladamente, eu posso fazer telnet, FTP, enviar e-mail, acessar web, qualquer tipo de tráfego TCP, tá? Por essa regra aqui. Só não poderia fazer, por exemplo, acessar algum serviço que usasse o protocolo UDP, né? Porque aí o filtro seria o protocolo de transporte e não a porta. Ok, Alexandre? Ok, obrigado. De nada.
Então, vamos lá. Tenta fazer exercício aí para a gente poder corrigir daqui a pouco. Por quê? Professor, eu já fiz o exercício. Já, Fabrício? Então, é bem Eu rapidinho acho mesmo, que né? já passou. Eu acho que você já passou pra gente na outra aula. Ah, esse daí eu já passei? Já tava feito aqui. Ah, bom, mas eu não corrigi com vocês, não. Corrigi? Não, Eu não me lembro de ter corrigido esse exercício com vocês. é aquele que eu perguntei como é que fazia pra sair do FTP. Ah, tá, que eu falei para dar um quit, né? É, Eu lembrei. Verdade. Verdade. Bom, todo mundo já fez, então? Vamos corrigi-lo, então. Beleza. Bom, vocês que já fizeram, então, tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida com relação a esse exercício aí? Kleber, não lembro, não sei. Pra falar a verdade. Vamos fazer o seguinte, então, já que... Você tem dúvida, Fabrício? não, que eu me lembro, não. Tá. Bom, vamos lá. Deixa eu baixar ele aqui. Espera aí. Quatro, dois, dois, 10, né? Downloads. Carregando o Pact Tracer aqui. Eu vou, para não passar de um ano para o outro, eu vou liberar o exame desse capítulo para vocês também, mas eu vou dar um prazo maior para que vocês possam praticar um pouco mais antes de fazer, tá bom? Então, assim, o normal seria eu deixar uma semana, né, para entregar no dia, na segunda-feira que vem, dia 21. Eu vou estender até o dia 28. Nós não estaremos em aula, mas é só para que vocês possam ter mais tempo para poder praticar. Óbvio que quanto antes vocês fizerem isso terminar, melhor, tá? Eu vou deixar aberto por 2 semanas esse exame de capítulo, tudo bem? Kleber, do exame 2 é para entregar quando? Eu vou deixar, não é para entregar no dia, eu vou deixar aberto até o dia 28, tá? Até. Se quiser entregar amanhã, pode entregar. Tá São bom? bisnetos? Oi? São 2? São 2 o quê, Alexandre? É 2 exames? Já dessa disciplina vai ser um exame só. Esse que eu vou abrir. Da outra tem um também. Da outra já está aberto, para entregar segunda-feira. Segunda não, sexta, né, que eu marquei. Sexta-feira. A sexta? Ah, tá. Dia 18. Amanhã é a apresentação, né, do... Amanhã é a apresentação do trabalho prático. O Kleber, a apresentação é o que a gente fez até a segunda etapa? Não, após a segunda etapa. A segunda etapa é a segunda etapa, acabou, né? Eu quero ver a evolução de lá para cá. Eu não fixei o que deveria ser feito por entender que vocês poderiam ter outras atividades para fazer, então vocês definiriam o que vocês conseguiriam avançar. Quanto mais vocês avançassem, melhor para a apresentação final do ano que vem. Tá? Então fudeu a minha apresentação. Porque eu fiz até a segunda etapa, e aí eu achei que eu ia apresentar o que eu tinha feito até na segunda etapa. Aí, como estava com atividade, tudo, né? Tinha um trabalho de cabeamento estruturado, de metodologia para fazer, eu deixei para né, dar sequência no trabalho nas férias. Eu cheguei a comentar isso, Rodrigo, nas aulas. Tá, tem gravado. Eu também só fiz até a segunda etapa só, não fiz mais não. O objetivo é que vocês não deixassem acumular, porque tem muita coisa para fazer ainda, né?
não deixar acumular para a entrega final do ano que vem. Né? Porque, assim, qual que é a minha visão? Vai chegar agora as festas de fim de ano e o mês de janeiro, é natural, né? Ninguém vai fazer nada. É claro que vocês vão ter esse tempo para poder fazer, mas meu objetivo não era que vocês ficassem trabalhando no período de recesso, né? Festas de fim de ano e férias de janeiro. Né? O que acontece? Se vocês chegarem em fevereiro, né? Primeira semana de fevereiro, para começar a fazer o restante que tem que ser feito, além da segunda etapa, a não ser que vocês, como diz, dediquem muito tempo para isso, eu acho que não vai dar tempo. Tá? Mas tudo bem, eu posso até aceitar, porque afinal de contas, o meu objetivo não era penalizá-los. O meu objetivo era tentar ajudá-los no sentido de vocês adiantarem alguma coisa do trabalho visando a apresentação final. Tá? Mas, enfim, eu até aceito uma apresentação que não tenha evoluído nada da segunda etapa, mas aí a responsabilidade é sua. Né? Vocês vão... Ou vocês... vou ver se dá para fazer alguma coisa de hoje, amanhã. Ou vocês utilizem aí o período de férias para poder avançar com o trabalho, tá? E aí, olha, eu estarei de férias, então eu não garanto nenhum tipo de resposta, né, que vocês venham fazer para mim. Claro que procurarei ajudar, mas eu preciso me desligar também, gente. A gente está numa situação complicada, né? Então, poderia ajudá-los, assim, poderia não, vou ajudá-los com toda certeza a partir de fevereiro, quando a gente voltar das férias. Então, beleza. É uma questão, assim, de compromisso de vocês, no sentido de, em fevereiro, entregar isso pronto. Esse que é o meu objetivo final. Né? Essa apresentação parcial é tão somente para poder, de certa forma, forçá-los a fazer algo antes do recesso do fim de ano. Tá bom? Até a segunda etapa você corrigiu de quem entregou? Não, ainda não. Ainda não. Mas você vai dar um feedback para a gente antes de entrar o recesso, para ver se precisa mudar alguma coisa, se tem alguma coisa errada, né? Para a gente poder partir daí para frente. Sim, sim. Essa semana já começa a ficar um pouco mais tranquilo para mim, porque não tenho preparação de aula, né? Tenho só que avaliar atividades, né? Então, eu já ponho essas atividades de vocês já está na lista, né, de poder fazer. Inclusive da prova também, que eu tenho que entregar o resultado da prova prática de vocês. Tá bom? Beleza. Mas, gente, não deixa para a última hora, não, por favor. Não vai dar tempo de fazer o que tem que ser feito, se deixar para... Quanto mais perto da entrega final, mais complicado fica, você sabe disso, né? Não só pela questão, quanto pela questão de pressão, né? Eu vou fazer nas férias mesmo, na hora que semana tem um negócio do Ivan para entregar, acho que já encerra. Aí vai ficar, na verdade, a gente vai ficar com 2 trabalhos para entregar, que é o seu, e ainda tem o de cabeamento estruturado, que é um projeto de cabeamento que tem que entregar, que eu até vou usar a mesma topologia do seu trabalho. A Geise aceitou, né? Falou que está dentro dos requisitos. Eu vou até usar a mesma topologia para ficar mais fácil, criar uma do zero. Legal. E essa que é a ideia de um trabalho integrador, Rodrigo, tá vendo? Sem querer, acabou que deu certo, né? Porque a ideia de fazer um trabalho integrador é exatamente você ter um esforço só, né? Para poder agregar conhecimentos adquiridos em diversas disciplinas num único projeto, que é o que acontece na situação profissional, né? Você não vai ter lá o chefe pedindo para você fazer uma coisinha só de laboratório de conexão de serviço, né? Ele vai te pedir coisas diversas e você vai ter que se virar para poder resgatar esses conhecimentos que vocês estão aprendendo aqui de maneira fragmentada num único projeto, tá? Esse é um dos objetivos aí do... Na hora que eu li lá o que ela estava pedindo, aí vai ter que fazer a divisão da subrede, tudo. Eu falei, eu já tenho um negócio pronto que atende os requisitos, vou usar. Né? Não, tá certo. Tá certo. Tem o desenho da rede, tudo, vou usar. Eu também vou usar o do meu. Beleza, vamos lá então. Estão vendo aí meu Packet Tracer? Sim.
Então, vamos lá. A ideia é configurar uma CL para permitir o tráfego de FTP e ICMP, né? Bom, vamos lá, antes da gente seguir aqui. FTP é um protocolo de qual camada? Transporte. Não. Mas assim, aplicação. Tá? Aplicação. É um protocolo que é mais de aplicação. E o ICMP? É um protocolo de qual camada? Redes. Camada de rede, muito bem, Alexandre. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque na hora de definir o filtro aqui para o FTP, eu vou usar como protocolo, né, o protocolo de transporte que faz, que carrega, né, o FTP. Né? Qual o protocolo de transporte que carrega o FTP? O DP. Não. TCP. TCP. Ah, TCP. TCP. Então, na hora de configurar a minha regra, eu vou colocar, para permitir o tráfego FTP, eu vou elencar o TCP como protocolo de transporte. Tá? Já para o ICMP, como o ICMP está na camada de redes, e a camada de redes fica abaixo da camada de transporte, então não se usa protocolo de transporte aqui. Né? Na hora de especificar a regra para o ICMP, eu vou colocar ICMP mesmo, do jeito que está aqui. Tá? Guardem isso também. Protocolos que não usam protocolo de transporte, não, obviamente, eu não devo especificar os protocolos de transporte na regra. Tá? Então, vamos lá. Vou configurar uma CL para permitir tráfego desses dois aqui. Tá? Então, no R1, eu vou lá nas configurações globais. O bom é que isso aqui é um estudo dirigido, né? Fica facinho de fazer, né? Configurações globais. Pede para executar esse comando aqui, access list, interrogação. Né? Para que ele faz isso? Para a gente poder saber o que precisa ser colocado à frente do comando. Então, percebam, ele sugere dois intervalos. Um intervalo é de ACL padrão, de 1,99, que a gente falou antes da prova, e o outro intervalo que ele oferece é para ACL estendido. Tá? Eu vou colocar o 100 aqui, conforme ele pediu lá, que é o primeiro valor aqui da CL estendida, e aí ele pede para poder colocar a interrogação de novo. Né? Quer dizer, estamos construindo aqui o comando passo a passo. Né? Depois do número da CL, o que eu tenho que colocar? A palavra de ordem. Né? Deny, permit ou remark. Lembrando que o remark é só para fazer um comentário. O meu objetivo aqui é permitir. Então, obviamente, eu vou colocar a palavra permit. Né? Maravilha. Aí eu vou dar outra interrogação. Né? Olha só que legal. Olha que legal isso aqui, gente. Depois da palavra de ordem, eu tenho que colocar um protocolo. A gente vem usando TCP, UDP e IP. Mas olha só, não são só esses três, tá vendo? Eu tenho aqui esse protocolo AHP, o EIGRP, ESP, GRE, ICMP, que eu acabei de falar para vocês, o SPF, que a gente viu nos protocolos de roteamento dinâmico, tá? Então, eu posso usar qualquer um desses protocolos aqui, como aqui logo depois da palavra de ordem, tá? No nosso caso, né, como eu quero primeiro criar uma regra para permitir o FTP, eu vou colocar o protocolo TCP. Tá? Porque é ele que transporta o FTP. Depois, eu tenho que colocar o quê? Ou o endereço IP de origem, ou a palavra N, ou a palavra host. Né? No caso aqui, eu quero permitir o FTP de onde para onde? Foi falado aqui? Aqui não. Eu quero filtrar somente para o PC1, então usando a palavra host. Ou poderíamos permitir com N, né? Como ao invés de host. Nesse caso, permitido qualquer dispositivo que tenha endereço que pertença a essa rede aqui. Então, é para digitar o endereço da rede, seguido da máscara coringa. Percebo que é uma máscara diferente, né? Então, vou colocar aqui, ó, 172.22.34.64. Qual que é a máscara coringa? Qual que é a máscara coringa para barra 27?
Se fosse barra 24, seria fácil, né? Para barra 27, tem que lembrar. O que é o barra 27? O barra 27 é aquele endereço IP que tem, aquela máscara que tem 27 bits 1. Né? Se eu fosse converter para decimal, a máscara de subrede seria essa daqui. A máscara de subrede relativa ao barra 27 é 255.254. Mas eu quero a máscara coringa. Como é que eu calculo a máscara coringa a partir da máscara de subrede? Vocês lembram disso? Subtrai 224. 255. Eu pego 255 e subtraio de cada octeto aqui, né? Então, 255 menos 255 dá 0. Já coloquei aqui. Para o segundo e terceiro octeto, a mesma conta. Para o último octeto, é 255 menos 224. 255 menos 224 dá 31. Então, a máscara coringa aqui é 31. Tá? Depois, o destino, né? Qual que é o destino? Vamos estar filtrando tráfego para um único destino, que é o servidor. O único destino, que é o servidor. Então, vou especificar o servidor aqui. Ó. O servidor está aqui, ó. Essa máquina aqui. Tá? Qual é o endereço IP do servidor? Só olha na tabela, se eu não tivesse lá. Tá aqui, ó. Então, eu vou filtrar o tráfego para esse destino aqui. Para poder especificar um único destino, eu uso a palavra host. Tá? Pedido do endereço IP. Maravilha. Então, estou criando uma regra que vai permitir o tráfego TCP dessa rede de origem para esse destino aqui, para esse host específico, mas eu quero especificar que esse tráfego TCP é referente apenas ao tráfego de FTP. Então, o que eu faço ali? Eu coloco a porta relativa ao serviço. Então, vou colocar aqui EQ FTP. Tá? Pronto, dei um enter aqui. Poderia, alternativamente, colocar aqui o número da porta FTP, que é 21, está aqui em cima. Daria na mesma, tá? Do ponto de vista de configuração. Ok? Depois vou criar uma segunda instrução para permitir o tráfego ICMP. ICMP, que é o ping, né? O ping usa ICMP. Não só o ping, mas o que a gente tem feito aqui nas nossas atividades, só o ping que usa o ICMP. Então, é a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa, só que no lugar de colocar o TCP, eu vou colocar o protocolo do ping, o ICMP. Tá? A origem é a mesma, o destino é o mesmo, e aí não faz sentido colocar isso daqui, né? Porque o FTP não tem nada a ver com o ICMP, então eu tiro isso aqui. Tá? Pronto. Aí eu criei aqui uma regra para permitir tráfego TCP do serviço FTP e uma outra regra para permitir o ping. E aí está falando aqui que todo o tráfego restante é negado por padrão. Eu tenho que escrever alguma coisa aqui? Tem que definir uma regra aqui? Para poder atender esse item K aqui? Já tem o deny. Isso, já tem o deny implícito, tá? Então não precisa. Até poderia fazer, não vai mudar em nada. Se eu colocasse aqui o access list, tem IP, deny, IP, NN. Não muda nada, tá? Mas é isso aqui que está implícito no final dessa CL. Depois eu vou aplicar a CL na interface correta. Né? A interface correta aqui, no caso, né? Lembrando, a CL estendida, o local adequado é colocar mais próximo do... A CL estendida, mais próximo do... Origem ou destino? Destino. Tá? Então, olhando aqui, né, a topologia, o destino é o servidor. Então, eu quero colocar a CL, só tem um roteador aqui, então, a ideia... Aliás, você falou destino, eu fui na sua, né? A CL de estendida é mais perto da origem, Alexandre. A CL padrão que é perto do destino. Ok. Ok? Então, mais perto da origem. A origem é a rede 172.22.34.64, ou seja, aqui. Então, eu vou colocar na interface giga 00. Tá? Como eu quero pegar o tráfego que sai do PC1 e vai para o servidor, então eu vou colocar uma CL aqui de entrada.
vai entrar no roteador, tá? Aí são esses comandos que estão sendo mostrados aqui. Vamos lá. Vou lá na interface Giga 00 e vou associar essa minha ACL 100, nessa interface, como sendo de entrada. Beleza? Aqui caiu a pontuação porque eu coloquei essa regra aqui, ele está considerando que essa regra não deveria estar. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou retirar essa regra aqui. Aí eu tenho que apagar a minha lista. 100. As outras duas. E a segunda. Agora voltou a pontuação aqui. Depois ele vai fazer verificações, né? Fazer verificação. E aí ele pede para poder conectar ao servidor de FTP para ver se está funcionando, né? Vamos lá. Então, no PC1, eu vou lá no prompt de comando e vou dar o comando FTP 172.22.34.62. Né? Ele conectou. Qual que é o username? Cisco. Beleza, tá? Aqui é um ambiente de FTP típico, tá? Então, não sei se tem alguma coisa de listar o diretório. Deu algum tipo de erro aqui, deu um timeout. Eu sei por quê. Aqui eu estou extrapolando o que o exercício pediu. Vocês lembram que eu comentei com vocês, pessoal, que o FTP usa duas portas? Uma para conexão e outra para... Uma para controle e outra para transferência de dados? Lembram disso? Sim. Né? Esse erro aqui, ó, supostamente, ele está acontecendo exatamente porque eu não liberei a segunda porta. Seguindo o exercício aqui, ele pede para liberar a porta FTP, a porta 21. Essa porta aqui é a porta de controle. Ou seja, por exemplo, a porta que vai ficar sendo monitorada para verificar se alguém pediu conexão, né? Verificar se o usuário e senha foram informados correto. Mas na hora que eu vou fazer a manipulação dos dados, por exemplo, esse comando aqui, eu já estou conectado no servidor FTP. Mas esse comando aqui é para eu poder listar, né, o diretório, né, a pasta do usuário que eu conectei, o usuário Cisco. Tá? Então, já é um processo de transferência de dados, que usa outra porta. E essa outra porta eu não liberei, por isso que está dando esse problema aqui. Tá? Então, vou fazer uma coisa aqui. Ó. Ele já até abortou a minha conexão. Não faz parte do exercício, mas só para vocês perceberem. Eu vou acrescentar uma regra do FTP Data, tá? Para poder liberar FTP Data mesmo. Tá. Aqui provavelmente não deve estar liberado a porta 20, tá? Vou colocar a porta 20 aqui. Coloquei porta 20, que é a mesma coisa do FTP Data, tá? Não apareceu aqui, mas é a mesma coisa. Vamos lá de novo no PC1. Vamos conectar de novo. Cisco. Eu vou dar um dir. Ele está demorando, deve dar timeout de novo. Deu timeout de novo. Bom, eu preciso dar uma olhada nesse cenário, ver se não tem alguma restrição de configuração desse roteador, tá? Para verificar se não tem alguma coisa bloqueando aqui essa porta de dados. Está fugindo aqui do que o exercício pediu. Eu queria só mostrar para vocês que o FTP eu tenho que liberar as duas portas, mas tá bom. Eu coloquei certo, permite, né? Ok. 32, 62. Tá certo. A configuração aqui está correta. Vamos lá, vamos acabar de fazer o exercício, então. Depois criar uma CL para permitir o acesso HTTP e o acesso ICMP, mas uma CL nomeada. É a mesma coisa que eu fiz, só que ao invés de colocar número, eu coloco o nome. Então,
Acho que isso é tranquilo para vocês, né? Tranquilo isso? Estão de boa com a CL nomeada e numerada? Gente? É só o standard. Oi? É só usar standard. Se fosse uma ACL padrão, sim. Mas nós estamos falando de ACL estendida. Então tem que ser extended. Tá? Porque é uma ACL estendida. Então, a ACL pode ser numerada ou nomeada. E pode ser estendida ou padrão. E aí, cada conjunto desse eu posso combinar à vontade. Eu posso ter uma CL numerada padrão, numerada estendida, nomeada padrão e nomeada estendida. Ok, Fabrício? Ok. Tá? Então, no caso aqui, eu quero uma CL estendida, porque o assunto é esse, né? E quero que ela seja nomeada. Então, eu usei o comando, ao invés de ser access list, eu usei o comando IP access list, para poder criar uma CL nomeada. E o nome que ele pede é essa daqui, ó, HTTP only. Ou seja, liberar só HTTP. Aí eu entro no modo de configuração de ACL nomeada, estendida, porque eu coloquei a palavra extended, e eu coloco as regras, né? Então, permit, TCP, 172.2.34.96, né? A máscara Coringa. A máscara Coringa para essa máquina 96, aliás, dessa rede 96 é o barra 28. Né? O barra 28 é o 240. Se eu fizer a subtração lá, 255 menos 240, eu vou chegar no 15. A máscara Coringa da máscara de subrede barra 28. 15. O que mais que eu vou colocar? Vou colocar aqui o host. É o mesmo servidor, né? 172.22.34.62. Observe que agora eu mudei aqui o EQ para www, porque é o serviço web, né? Serviço HTTP. E outra regra é essa daqui. Vou permitir também o tráfego ICMP. Também, vou até fazer para cima aqui, fica mais fácil para mim. ICMP, essa mesma rede de origem, para o mesmo host. Acho que eu digitei errado o host, né? É 62. Tá? E vou ter que corrigir aqui do outro também, que o outro eu coloquei errado. Coloquei aqui 62. 64, aliás. 62. E vou aplicar na interface Giga01. Então, vou sair daqui, exit, interface Giga01, e vai ser uma ACL nomeada HTTP only e entrada. Eu estou do outro lado, né? Eu estou trabalhando nessa outra rede aqui. Ó. Eu estou permitindo FTP e ping do PC1 no servidor e estou permitindo HTTP e ping no servidor. Tá? O FTP eu tinha testado já para conectar, ele conectou. Né? Se eu fizer um ping, ele também tem que funcionar. 172.22.34.62. Tá aí, está funcionando. Se eu tentar acessar um web aqui, ele não pode permitir, porque eu estou no PC1, que é permitido somente FTP. 172.22.34.62. Né? Deve dar um timeout aqui, provavelmente. Não vai permitir o acesso lá, timeout. Tá? Agora, do outro lado é o contrário. Do outro lado, se eu quiser acessar o navegador, acessar o serviço web através do navegador, 172.22.34.62, aqui tem que funcionar. Olha lá, funcionou. Tá? O ping tem que funcionar também, porque eu liberei o ping aqui. Ping 172.22.34.62. Tá aí, ó, tá funcionando o ping. E o FTP não pode permitir conexão. Eu não liberei esse serviço aqui. Ó,
tentando conectar. Não vai nem pedir usuário e senha. Ela desconectou. Né? Por quê? Porque eu não permiti esse tipo de serviço aqui. Então, é para isso que serve a CL estendida, pessoal. Então, perceba que eu tenho um servidor que tem 2 serviços aqui. Na verdade, pode ter mais. Mas tem 2 serviços que eu estou focando, né? O FTP e o HTTP. Para esse PC1, eu permiti o acesso FTP. Então, o servidor está pronto para poder atender requisições FTP e web. Porém, para o PC1, né, só será permitido FTP, não pelo servidor, mas pelo roteador. E para o PC2 é o contrário. Ele tem a permissão para acessar página web, mas não tem permissão para fazer FTP. Por quê? Por conta da CL que eu coloquei aqui. Tá certo, pessoal? Sim. Alguma pergunta? Acho que não, né? Bom, esse daqui, então, eu tinha pedido para vocês fazerem já, e, pelo jeito, vocês fizeram sem problemas, né? O 42210. Eu recomendo, para fins de prática de vocês, que vocês façam as outras atividades que eu tenho aqui nesse material, né? O 42211, que é um outro exercíciozinho de configuração de CL estendida, tá? O 42212, que é o terceiro cenário, e, como a gente estava falando aí de resolução de problemas de ACL, depois que vocês fizerem esses 2, eu recomendo que vocês façam os exercícios que estão lá no final da sessão 4.4. Quer ver? O 4.429, que é a resolução de problema. 4.429. Então, isso aqui, ó. 4.429. Mas antes desse, deixa eu anotar aqui, para vocês orientarem. Antes desse daí, vocês já fizeram 4.2.2.10. 4.2.2.10. Mas o 4.2.2.11. 4.2.2.11. Eita, dei um enter sem querer. 4.2.2.11. 4.2.2.12. 4.2.2.13. E aí depois o 4.4.2.9. Isso é uma sequência de atividades práticas que, se vocês puderem fazer, tenho certeza que vai melhorar muito aí essa desenvoltura de vocês com relação à CL estendida. Tá beleza? Alô? Esses 4 últimos, Kleber. Eu tinha dado enter errado aí. Tranquilo? Bom, pessoal, então boa noite. Eu vejo vocês amanhã nas apresentações. Um abraço. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Beleza, boa noite.